Deus quer que a gente preste atenção nas bênçãos que Ele tem dado. E que nós temos motivos para agradecer a Ele. Nós vivemos num tempo, gente, em que todas as pessoas e todo o sistema trazem cansaço para nós. Você liga a televisão, você vê desgraça. Você abre o jornal, você vê desgraça. Você liga a internet, você vê desgraça. Tudo é desgraça. Para a galera que estuda aí, final de semestre, é uma desgraça maior ainda. Só que, às vezes a gente foca muito na desgraça. Às vezes a gente foca muito no que tem acontecido de errado, no que tem acontecido de ruim. E muitos cristãos nos últimos tempos, nos tempos que a gente tem vivido, muitos cristãos têm patinado em reclamações, em murmurações, têm visto só o que é ruim e não têm visto o que é bom. E eu quero perguntar para vocês essa noite, será que você, pessoalmente, individualmente, será que você está cansado? Seja da sua família, seja do lugar onde você mora, seja da faculdade que você faz, seja do barulho, seja do que for. Será que você está cansado? Sim ou não? Faça essa pergunta para si mesmo. Será que você já sentiu, já teve um sentimento de querer voltar para sua casa, porque sabe que você não é daqui? Muitas vezes nós, por estarmos cansados, nós oramos para Deus, Deus, volta logo. Leva-nos daqui, porque é muita tragédia, é muita coisa ruim acontecendo. E a gente tende a prestar atenção nas coisas ruins, como disse, né? Cada dia uma notícia ruim, nada muda, nada melhora. Os justos são cada vez mais injustiçados. Os de Cristo sofrem cada vez mais. Um país vizinho nosso aqui, Venezuela, a galera passa fome na Venezuela. Vocês viram aí, a semana passada, a semana retrasada, a greve que teve dos caminhoneiros, muita gente passou fome por causa disso, né? É só desgraça uma atrás da outra. Enquanto muitos justos sofrem agora, quando vocês estiverem na casa de vocês, pesquisem no Google assim, ó, escreve lá assim, ó, janela 10x40. Janela 1040. A janela 1040, no mundo, é um local onde morrem mais cristãos do que todos os outros lugares. Agora, muita gente está morrendo lá. Compreende a Arábia Saudita, Coreia do Norte e aqueles países islâmicos lá, não é? Enquanto muitos justos sofrem e morrem por amor a Cristo e são injustiçados nesse mundo, muitos ímpios prosperam. Quem aqui nunca fez aquela oração, ou pelo menos nunca pensou, Deus, mas eu tenho feito tudo certinho e o ímpio prospera e eu só passo necessidades. Quem aqui já nunca fez isso, não é verdade? Nós pensamos sempre nessa ótica. Há um cansaço geral sobre todos nós. Muitas vezes, e aí eu faço uma outra pergunta a vocês. Muitas vezes as nossas orações são 70% pedidos, 20% louvores e 10% agradecimento. Nós pedimos demais, porque nunca nada está bom. E focamos muito pouco em agradecer, não é? E eu quero perguntar para vocês um negócio. Gente, cristão pode lamentar? Existe uma diferença muito grande entre lamentação e murmuração, gente. O cristão deve lamentar. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, escrito por Jeremias. Existem muitos salmos de lamentação. Qual é a diferença entre lamentação e murmuração? Lamentação é, entre aspas, é a reclamação de alguém que não perdeu a fé, mas está insatisfeito pela forma como vive. Murmuração é a reclamação de alguém que perdeu a fé, que não leva em conta mais a existência de Deus. Tudo está ruim para essa pessoa e Deus não existe mais para ela. Por isso que a murmuração é dita como sendo o louvor do inferno. Cristo lamentou na cruz. Vocês lembram que Cristo fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um lamento. Só que Deus não deixa de ser Deus dele. Ele começa a lamentação falando, Deus meu. Porque Deus permanece sendo Deus apesar das nossas dores e sofrimentos, não é? Certo, estou falando aqui muito de desgraça, de lamentação e de murmuração. Quais motivos nós temos para adorar o Senhor, para nos alegrar? E essa é uma palavra de ânimo para a sua vida. Ouça essa palavra e digira ela é uma palavra de ânimo para nós. Abra aí no Salmo de número 103. 103. Está no mesmo contexto do Salmo 100 que foi lido no início do culto aí.
Salmo de número 103 aí. A gente vai ler o Salmo 103, os versículos de 1 a 5. Acompanha comigo aí, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia das nossas vidas aqui individualmente, Senhor. Pai, nós vamos a ti em oração, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a interpretação correta do texto, Senhor. Esse texto quem inspirou foi o teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê clareza, Pai, nos dê aplicação, nos dê entendimento sobre tudo que for falado essa noite, Senhor. Senhor, cala a voz do mundo, Senhor, cala a voz da nossa carne, cala a voz do diabo, em nome de Jesus nós oramos. Pedimos ao Senhor que o Senhor não permitas, Pai, que nada nos distraia essa noite, Senhor. Não permitas que nada roube a semente dos nossos corações, não permitas mesmo. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha arando mesmo a terra que há em nosso coração, para que ela se torne terra boa e que ela acolha a palavra do Senhor de forma intensa, Pai, de forma produtiva, de forma frutífera, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, Pai, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. O salmo começa com uma exortação do salmista a si mesmo. O salmista está tendo um tete-a-tete consigo mesmo. Ele está falando para si mesmo, né? Hoje nós vivemos num tempo, gente, que existe um negócio chamado ditadura da vontade. O que é ditadura da vontade? Ditadura da vontade é o tempo que nós estamos vivendo agora, é algo que é como se as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas aspirações, aquilo que nós sentimos, mandassem em nós. Por exemplo, se você sente tristeza, você tem que responder à tristeza como um servo da tristeza. Ou, por exemplo, se você se sente ansioso ou qualquer outro tipo de sentimento, se sente irado, se sente injustiçado, a ditadura do sentimento, a ditadura da vontade, ela responde que você tem que responder a esses sentimentos sem questioná-los. Ou seja, você nunca pode conversar consigo mesmo para dizer se você deve ou não obedecer àquilo que está sentindo. Entenderam? Nossos sentimentos, nos últimos tempos, né, que nós estamos vivendo hoje, nossos sentimentos determinam nosso comportamento. Só que nos Salmos não é assim que funcionam as coisas. E é por isso que o salmista começa debatendo consigo mesmo. Porque talvez ele sentia algo que não levava ele a bendizer o nome do Senhor. Talvez, gente, nós estejamos vivendo o que esse salmista estava vivendo. Estou conjecturando aqui. Mas às vezes nós não bendizemos ao Senhor quando as coisas vão mal. Às vezes nós não louvamos ao Senhor quando tudo vai mal, quando chegam tribulações, quando chegam lutas, nós só murmuramos ou lamentamos, ou Deus, e aí a minha vida? Né? A fé do cristão deve agir sobre os sentimentos. A sua fé, meu irmão ou minha irmã, a sua fé deve sobrepujar o seu sentimento. Ela deve ser maior do que o seu sentimento. E o seu sentimento não deve ditar o que a sua fé tem que fazer. Não deve, de forma nenhuma. Nós vivemos numa cultura hedonista, o prazer acima de tudo. O prazer acima de tudo. Quer um reflexo disso? Por exemplo, vamos supor que haja um casal e o marido bebe socialmente. Se o casal separa, muito provavelmente o cara não sendo cristão, o que ele vai fazer? Ele vai afundar em bebida. Por quê? Porque ele necessita de um prazer que sobrepuje sua tristeza. Isso é hedonismo. Hedonismo, cultura, culto ao prazer. E muitas vezes nós cristãos vivemos assim. Nós cristãos vivemos buscando prazeres, buscando sentimentos bons, não aceitando sentimentos ruins, não questionando as nossas próprias vontades, não é? Quantas vezes, meu irmão, você fez como o salmista e exortou a si mesmo? Quantas vezes você disse para si mesmo, por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Ou, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou, canta minha alma, canta minha alma. Quantas vezes você disse isso para si mesmo? E não simplesmente refletiu aquilo que você sentia diante de Deus? Stênio Marcius tem uma música que é desse salmo, né? Porque estás abatido, ó minha alma. A música começa assim, no refrão da música diz, puxa uma cadeira, minha alma. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas tristezas no olhar? Olha que legal essa estrofe. Puxa uma cadeira, minha alma, senta aqui. É como se ele estivesse conversando com uma outra pessoa, mas é com ele mesmo. Senta aqui, vamos conversar. Por que você está desse jeito? Quantas vezes você fez isso para si mesmo? Quantas vezes você questionou aquilo que você sentia? Várias passagens existem nos Salmos, no Saltério, em que o salmista conversa consigo mesmo, né? Disse aqui. Outras, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ele se convence de que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Há uma necessidade de autoexortação e autoexame dentro da igreja. Há uma necessidade de autoexortação. Você não é vítima dos seus sentimentos. Guardem bem isso. Você não é vítima deles. E a sua fé não deve ser vítima deles também. Vamos ler aí, ó, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer, a palavra bendize aí pode ser traduzida por louve. Louve, ó minha alma, ao Senhor, não é? A NVT, que é uma outra tradução, uma tradução mais moderna, diz assim, todo o meu ser louve o Senhor. Qual é a diferença entre louvor e adoração, gente? Louvor, é um reconhecimento pelo que Deus faz, enquanto a adoração é um reconhecimento pelo que Deus é. O que ele está dizendo aqui é que ele está falando para a alma dele louvar ao Senhor. E aí nós perguntamos, mas por que nós devemos louvar o Senhor? O que o Senhor tem feito para mim que eu deva louvá-lo? O que o Senhor tem feito para você que você deva louvá-lo, não é? Quantas vezes nós louvamos o que não é Deus? Quantas vezes você louva o que não é Deus? O salmista aqui, ó, no Salmo 103, ele torna o louvor exclusivo a Deus, porque ele diz, bendize, ó minha alma, ou louve, ó minha alma, ao Senhor. Exclusivamente ao Senhor, e a nada além do Senhor. Ele não está falando para louvar os próprios sentimentos, ou louvar alguém, mas louvar ao Senhor. Ponto final. Existe uma ênfase tripla aí nos versículos 1 e 2. Ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando ele diz assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome, o tudo que é em mim, gente, compreende a pessoa como um todo. Isso significa que você deve louvar ao Senhor. Mas o que de você deve louvar ao Senhor? A sua mente, 5 coisinhas, ó. A sua mente, o seu corpo, as suas emoções, a sua vontade e a sua personalidade devem louvar ao Senhor. Como que nós louvamos ao Senhor com o nosso corpo? Fazendo aquilo que louva ao Senhor, fazendo aquilo que é em obediência ao Senhor, que agrada ao Senhor, fazendo fisicamente mesmo. Como que nós louvamos ao Senhor com a mente ou com as emoções? Não deixando que a sua personalidade sobrepuje a sua fé. Por exemplo, pessoas que são muito sanguíneas. O que é uma pessoa sanguínea? Uma pessoa estourada. Já viu pessoas sanguíneas, né? Pisa no calo dela, ela te xinga o seu pai, xinga a sua mãe, e é muito impulsivo e não sei o que, não sei o que. Muita gente se esconde atrás do temperamento sanguíneo e diz, eu sou assim mesmo, não tem como mudar. Tem como mudar. O seu temperamento, seja ele qual for, sanguíneo, fleumático, colérico ou melancólico, ele deve ser para louvor do Senhor. Você não é vítima do seu temperamento, você não é vítima dos seus sentimentos, como eu disse no início. A sua vontade deve louvar ao Senhor, a sua personalidade deve louvar ao Senhor. Olha o que o salmista diz, tudo o que há em mim, tudo o que há em você, meu irmão, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo, tudo. E tudo é tudo.
Não há nada de fora do tudo, nada. Os seus estudos devem louvar o Senhor. O seu trabalho deve louvar o Senhor. Tudo o que você faz deve louvar o Senhor. Tudo. Por que ele diz, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome? Russell Shedd diz que a revelação do nome de alguém era como um passo avantajado, no sentido de firmar-se uma amizade íntima e de estabelecer-se uma aliança mútua. Então, quando ele fala, bendize a minha alma, Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, ele está dizendo, eu tenho uma aliança com o Senhor, por isso eu posso louvá-lo. Nós aqui temos uma aliança com o Senhor, meu irmão. Se você crê em Cristo, você tem uma aliança com o Senhor e você tem motivos para louvar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para falar bem do Senhor. Você tem motivos para isso. E a gente vai ver alguns motivos, 5 motivos hoje. O salmista usa um recurso literário aqui no Salmo. Ele usa um recurso poético judaico que se chama paralelismo. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que um versículo diz exatamente a mesma coisa do outro. Em seguida, isso é paralelismo. Eles usavam isso principalmente para reiterar uma ideia. Eles falavam a mesma coisa com palavras diferentes, né? Isso é o que acontece nos versículos 1 e 2 aí. Bom, como nós bendizemos ao Senhor? O final do versículo 2 responde aí, ó. Como bendizer ao Senhor então? Ó, não te esqueças de nenhum só benefício de Deus. Deus derrama muitos benefícios sobre você, meu irmão, que você nem faz ideia. Deus derrama muitos benefícios sobre você. Estou repetindo de propósito. Há muito mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim. Eu lembro uma vez no PGC que eu fiz uma dinâmica rápida. Eu cheguei lá com um papel, uma folha de sulfite em branco. Só que tinha um pontinho no meio da folha. Um ponto de uma caneta preta no meio da folha. E eu perguntei para os irmãos assim, o que vocês estão vendo? Abri a folha e perguntei, o que vocês estão vendo? Aí dizem, estou vendo um ponto preto, estou vendo um ponto marrom, estou vendo uma bolinha, enfim, cada um falou uma coisa diferente sobre o ponto preto. O ponto preto, gente, é o seu problema. A folha que é toda branca, que ninguém percebe, é tudo de bom que acontece na sua vida. Só que quando a gente faz a dinâmica, ninguém vê a folha branca. Todo mundo só vê a bolinha preta, o ponto preto. Existem muitos motivos pelos quais você deve bendizer o Senhor. Muitos motivos, muitos. E aí ele fala para si mesmo, você tem que bendizer o Senhor, minha alma. Não se esqueça de nenhum benefício que Ele faz por você. Como somos rápidos, gente, em esquecer o que Deus já fez por nós. Tem gente aí que tem 10 anos de igreja, 15, 20, 30, 40 anos de igreja e murmura 40 anos dentro da igreja. Deus faz, a pessoa agradece quando Deus faz e nunca mais se lembra do que Deus fez. Como somos rápidos em esquecer o que Deus já fez por nós, né? Lamentações 3:21, Jeremias diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É uma conversa com ele mesmo de novo. O contexto dessa passagem é que Jerusalém estava sendo saqueada, muita gente tinha morrido, muita gente estava sendo levado cativo, o templo de Deus destruído, tudo destruído. Mas Jeremias senta no alto do monte, chorando, e diz, apesar de tudo o que está acontecendo, eu vou trazer à minha alma o que pode me dar esperança. Esse versículo a gente pensa que foi escrito no quarto, lá, Jeremias bonitinho no quarto escrevendo. Não, ele estava sofrendo terrivelmente. Só que o sentimento dele não sobrepujou a sua fé. Olha que lindo. Nós temos que praticar, para que nós consigamos falar isso, né? Bendize a minha alma ao Senhor, um exercício de autocontrole. Stênio Márcios, de novo citando ele diz que a nossa personalidade, a sua alma, a nossa alma é uma rainha altiva. O que é uma rainha altiva? Quem assistiu Alice no País das Maravilhas aqui, lembra da rainha de copas? Rainha de copas ditadora, corta a cabeça. Rainha altiva é aquela que manda e que não escuta. A sua alma é uma rainha altiva. Quer saber como ela é uma rainha altiva? Quando alguém vem e te exorta. Olha, meu irmão, você está pecando nisso aqui. Ou quando alguém pisa no seu calo. Você não faz uma análise para ver se é verdade ou não. Você vai contra a pessoa. Ou quando está tudo dando errado na sua vida, tudo dando errado, e você tem que louvar o Senhor, você arruma 1000 justificativas para não louvar.
ou para não agradecer, ou para não bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa alma é uma rainha altiva. Deus criou as suas emoções, meu irmão, e elas devem se curvar a Ele. Suas emoções, sua alma, suas vontades devem se curvar ao Senhor nosso Deus. Devem se curvar. Isso é um exercício de atividade. Elas não vão se curvar sozinhas. Você tem que decidir que elas se curvem. Você tem que decidir obedecer. Pelo menos 5 motivos aí para nós louvarmos, bendizermos e sermos gratos ao Senhor. Versículo 3, a parte A aí, ó. Ele, Deus, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Glória a Deus por isso. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. O salmista vai colocar a maior bondade que o Senhor fez para nós, trazendo a memória dele. O Senhor é quem perdoa as suas iniquidades. E quando ele fala suas, ele está falando para a alma dele, tá? Está falando assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por que eu devo bendizer o Senhor? Porque Ele perdoou todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Todos nós nascemos, gente, com um problema imenso a ser resolvido. E o nosso problema é que nós nascemos afastados de Deus, mortos em nossos pecados. Só que alguns tentam resolver por si próprios. Alguns tentam resolver o problema do pecado por si mesmos. Fazendo obras de caridade, fazendo sacrifícios, fazendo... Enfim, tem várias maneiras que o povo arruma para resolver o problema do pecado. Só que o Senhor resolveu esse problema para nós, e para que nós recebamos essa bênção dele, nós devemos só crer que ele fez isso. Quando nós cremos, isso se torna real. Ele vem e nos perdoa, certo? O problema é depravação, perversidade, distância de Deus. Você não pode voltar para Deus em sua forma natural sozinho. Você não pode, você decidiu se afastar de Deus, mas Deus vem e te resgata. Deus vem e te resgata por graça. Por graça. Você não fez nada para que Ele te resgatasse, você nem sequer pediu para que Ele te resgatasse, porque o seu pedido já é Ele te resgatando. Se deixasse você no seu próprio caminho, meu irmão, onde você estaria agora? Será que nós não temos motivos para bendizer ao nome do Senhor? Só temos motivos para pedir para Deus coisas, e pedir, e murmurar e reclamar que está tudo ruim, Bendize, ó minha alma. O primeiro motivo que nós temos é que Deus nos perdoa. Glória a Deus por isso. Muitas vezes nós, gente, cristãos mesmos, talvez os mais velhos, não os mais novos, mas os mais velhos trazem algo que fez lá atrás, no passado, traz essa culpa de algo que fez até hoje para dentro da igreja. Sabe que foi perdoado, sabe tudo, mas ainda traz aquela culpa. Meu Deus, não devia ter feito o que fiz. E é consumido pela culpa dia a dia, por um erro que cometeu no passado. Talvez muitos de nós aqui sejamos assim. Fizemos algo errado no passado e trazemos essa culpa sobre nós dia a dia, diariamente, não é? Eu quero dizer para você, meu irmão, que essa culpa sua, ela foi paga na cruz. Isso que você fez de errado não tem mais volta, mas já foi perdoado. Já foi pago, isso já foi pago. Não tem que se lamentar por algo que o próprio Deus perdoou. Tem um versículo em Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Muitas vezes são os próprios escolhidos de Deus que acusam eles mesmos. Só que o versículo continua: é Deus quem os perdoa ou quem os justifica no original. Deus não perdoa algumas iniquidades. Deus perdoa, olha o que o versículo diz: todas. Deus perdoa pecado de assassinato, gente. Deus perdoa os piores pecados que você pode imaginar. Deus perdoa. Deus perdoa todas as tuas iniquidades. Deus não perdoa algumas, né?
O perdão de Deus significa que Ele não leva em conta mais o seu pecado. Mas será que você leva em conta o seu pecado? Muitas vezes, gente, eu falo por mim, muitas vezes eu pequei diante de Deus, pequei, fiz alguma coisa errada, e pedi perdão 2, 3, 4, 5 vezes pelo mesmo pecado. Pedi perdão, Senhor, me perdoa pelo pecado, não sei o que, não sei o que. Tá bom, amém, glória a Deus. Passa um dia, vou orar de novo, Senhor, perdoa pelo pecado e tal. Muitas vezes nós somos assim. Por quê? Porque nós não temos fé que Deus de fato perdoa, mas Ele perdoa porque o preço é pago. Não é porque você pede o suficiente. Deus perdoa os seus pecados porque o preço foi pago, para que eles possam ser perdoados. E essa é uma resposta de fé. Quando você crê que os seus pecados são perdoados, você está crendo que o sacrifício é suficiente para que eles sejam perdoados. Tem uma historinha que conta de um médico escocês, um médico da Escócia, que ele tinha muitos devedores. Muitos devedores mesmo. Ele atendia muita gente e muita gente ficava devendo para ele. E aí, depois que ele morreu, foram mexendo nessas coisas, nos seus livros, e acharam dentro dos seus livros vários como se fossem carnês, assim, de pessoas que deviam para ele. Só que embaixo estava escrito assim dos carnês, dívida perdoada. Essa pessoa é muito pobre para pagar, ou seja, ele perdoava muitas dívidas, né? Quando a mulher dele, que não tinha o mesmo coração que ele, pegou os seus cadernos depois que ele morreu, foi para o juiz. Foi na justiça, porque queria receber o que o médico tinha perdoado. O juiz pegou e leu lá, dívida perdoada, e o juiz proferiu a sentença dele, né? Não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagarem-lhe, porque o seu marido escreveu perdoado. O que eu quero dizer com isso? Contra quem foi sua ofensa? Em última instância, a sua ofensa foi contra Deus, certo? Se ele disse que está perdoado, ninguém pode mais cobrar você de pagar pelo seu pecado. Assim como ninguém podia cobrar os caras lá, os pacientes do médico lá. Ninguém pode mais, inclusive você. Não aceite que a sua alma diga que você tem que pagar pelos seus pecados, porque você não tem que pagar. Olha o que o Salmo diz: Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Segundo motivo aí, segunda parte do versículo 3. Ele não só perdoa as nossas iniquidades, as suas iniquidades. Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Todas as suas enfermidades. Mas se ele sara todas as enfermidades, por que morre gente doente? Muita gente crente morre doente. Por que será? Porque nós interpretamos o versículo errado. Vamos entender o que o versículo diz. O versículo diz que Deus sara todas as enfermidades, mas não diz que Ele sara todas as enfermidades agora. O versículo não diz que Deus vai te curar agora. Não diz isso. Só que diz que Deus vai curar. Os cristãos que morreram doentes, gente, estão curados. Vocês concordam comigo? Estão curados. A promessa não é quebrada porque eles morreram doentes. A vida do cristão começa depois que ele morre. A vida do cristão não é agora. O que adianta uma pessoa ser curada agora e ir para o inferno depois? Como nós damos valor para o agora, né, gente? Nós imaginamos que se Deus não cura agora, Deus não cura de forma nenhuma. A interpretação correta para esse versículo está em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a ordem antiga já passou. Ele vai curar você se você é doente. Ele vai curar você. Mas talvez Ele não cure você nessa terra. Mas vai. E nós devemos bendizer Ele, porque Ele vai fazer isso também. Deus pode curar agora. Nós não descremos no milagre da cura, gente. Eu creio que Deus pode curar agora, pode levantar paralíticos agora, pode curar cegos de nascença, pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele não necessariamente vai fazer isso. E se Ele não fizer isso, glória a Deus ainda. A glória de Deus não é condicionada àquilo que Ele faz. Nós damos glória a Deus quando o milagre acontece. Mas e quando ele não acontece, nós damos glória a Deus? Deveríamos. Porque o nosso milagre é condicionado a quem Deus... o nosso louvor deve ser condicionado ao que Deus faz.
E a nossa adoração é o que Deus é. Então nós devemos adorá-lo quando Ele não faz também. Se Deus fosse curar todo mundo agora, aqui no plano terreno, aqui na nossa terra, se Deus fosse curar todo mundo agora, gente, Jesus não teria curado doentes. Jesus tinha curado a doença de forma geral. Em vez de ele curar um paralítico aqui, um paralítico ali, ele ia curar a paralisia. Vocês concordam comigo? Deus não tem a obrigação de curar todo mundo. Mas ele vai curar depois que a pessoa for até ele. Porque receberá um corpo glorificado, né? Isso significa que o milagre de cura agora, vocês provavelmente conhecem gente que já foi curada nessa terra. O milagre de cura agora, que é um milagre temporário, porque ele vai morrer no túmulo, é uma bênção ainda muito maior. Porque ele é uma bênção para algo passageiro. Você um dia receberá um corpo glorificado, um novo nome. Você não vai chamar mais Raimundo, você não vai chamar mais Andréias, você vai ter um novo nome, um novo corpo, mas nós nos preocupamos tanto com o nome nosso agora e com o corpo nosso agora, que esquecemos de pensar no depois. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ele é quem te perdoa, Ele é quem te sara. E outra coisa, gente, esse sara aqui, ele não só significa enfermidades físicas, tá? Esse sara significa enfermidades emocionais e enfermidades espirituais. Qual é a enfermidade espiritual que existe? Morte. Quando ele diz que ele te sara todas as suas enfermidades, ele diz que ele pode te vivificar de novo. E ele fez isso com alguns de nós aqui. Ou com todos, não sei. Terceiro motivo aí, ó. Versículo 4. Então o Senhor já nos perdoa, nos sara. Versículo 4. Quem da cova redime a sua vida. Terceiro motivo, Deus é aquele que te resgata. Deus é aquele que te resgata de si mesmo. Deus é aquele que te resgata do mundo. Deus te resgata do império das trevas. Deus te resgata do diabo. Deus te resgata. Deus te resgata. Em suma, ponto final. Deus te resgata. Por que eu estou falando resgata? Porque a palavra redime aqui, ó, vem de redenção. Redenção é resgate. Resgate é exatamente o que Cristo fez por nós na cruz. O que é um resgate? Resgate é o pagamento de algo para receber aquilo como propriedade própria. Certo? Por exemplo, nós todos nascemos com uma etiqueta. Falei isso no PGC na quarta. Nós todos nascemos com uma etiqueta. Qual é a etiqueta? Qual é o seu preço? O seu preço para que você fosse salvo era algum justo verter o seu sangue para pagar pelos seus pecados. Só que muita gente, como eu disse no início, quer pagar essa etiqueta fazendo boas obras, ou não falando mal dos outros, ou praticando atos de justiça, quando essa etiqueta só pode ser paga através do que está escrito nela, vertendo o sangue de um justo. Jesus fez isso por nós, portanto ele nos resgatou, ou seja, pagou o preço e nos redimiu. É exatamente o que o texto está dizendo. Ele te redimiu, você é a propriedade dele agora, se você crê. Vocês já assistiram Titanic? Não vou entrar no mérito do filme, né? O filme é totalmente errado. A gente torce para o Jack ficar com a Rose, né? E a Rose é casada com outro cara. Não é casada, mas é noiva lá, enfim. Vocês lembram na cena final do Titanic? O barco afundou, está todo mundo num bar congelante, boiando lá, e alguns barcos de resgate passam pegando as pessoas que ainda estavam vivas. Se não tivessem barcos, o que aconteceria com as pessoas? Elas morreriam. Isso ilustra que o barco é Jesus. O guarda que apita lá, perguntando se alguém está vivo, é o Senhor Jesus. E nós somos todos que estamos afogados naquela água ali, e se passar muito tempo a gente vai morrer. Só que o problema, gente, é que o versículo diz que nós já estávamos mortos. Cova não é lugar de gente vivo. Olha aí, ó. Quem da cova redime a sua vida. Ele te resgata da cova, da morte. Você estava morto, meu irmão. Você estava morto. Você estava morto, mas agora provavelmente não está mais. Todos nós nascemos em uma cova. E eu gosto da ilustração que nós vivemos num grande The Walking Dead espiritual. Já assistiram The Walking Dead, né? Aquele
aquele seriado que tem vários zumbis. Nós vivemos um grande The Walking Dead espiritual, só que nós não enxergamos isso. Tem muita gente morta andando na rua aí. E muita gente morta talvez esteja aqui dentro ouvindo essa palavra. Todos nós nascemos de uma cova. Está implícito aqui, gente, que Deus resgata mortos. E um morto, ele não pode fazer nada para receber resgate. Nada, absolutamente nada. Um morto nunca responde a nenhum tipo de estímulo, né? E eu quero dizer para vocês uma ótima notícia. Você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Você tem um resgatador. Você tem alguém que te perdoa, que te sara e que te redime, que te resgata. Você tem um redentor. Né? Bendiga o Senhor, porque Ele se revelou a você. João capítulo 17 diz assim, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quando o Senhor te resgata da cova, Ele está se revelando a você como doador de vida eterna, portanto Ele está te salvando nessa hora. Resgate, vivificação, revelação, tudo isso Deus nos dá nesse pequeno trecho do versículo 4. Aí. Segunda parte do versículo diz assim, Ele não só da cova redime a sua vida, mas Ele te coroa de graça e misericórdia. O que é uma coroa? Quando você vê uma pessoa com uma coroa na cabeça, você vai presumir que ela é um príncipe, ou um rei, ou uma rainha, ou alguém nobre. A coroa aqui não é para trazer glória para nós não somos nobres. Mas a nossa coroa, graça e misericórdia, aponta para o doador da graça e da misericórdia. Olha que lindo. A figura da coroa mostra o título de quem usa, só que no caso do cristão, o título não é seu. Não é seu, o título é do nosso Senhor, o título é de Deus, não é? Ela é uma consequência direta do versículo anterior. Por que graça e misericórdia? Porque é só essas duas que salvariam alguém que está morto. Nenhum outro atributo de Deus faria com que Ele salvasse alguém que está morto, não é? O Senhor só nos coroa de graça e misericórdia depois que nos redime. Nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Quem aqui tem medo de ser castigado? Muita gente deixa de pecar porque tem medo do castigo do pecado. Ou às vezes está vivendo uma situação muito difícil e presume que isso é castigo por algo que fez. Eu quero te dizer um negócio. Você nunca vai ser castigado se você crê em Cristo, porque o castigo estava sobre Ele e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então o castigo não pode cair sobre dois ao mesmo tempo. Ou cai sobre o pecador ou cai sobre Cristo. Se você crê, o castigo cai sobre Cristo. Isso não impede consequência terrena, tá, gente? Muita gente fuma 40 anos, aí tem um câncer de pulmão, sei lá, e acha que Deus está pesando a mão. Deus não está pesando a mão. Aquilo ali é consequência de ele ter fumado, consequência terrena. Mas consequência espiritual ninguém vai ter. Deus nunca vai te castigar. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Misericórdia, gente, é compadecimento, é o sentimento de Deus pelo pecador, o sentimento que Ele teve por nós. E o que é graça? Graça é a resposta, a ação de Deus como fruto da misericórdia dEle. Então Deus, Ele sentiu compaixão por você, pela miséria que você tinha. Então Ele age como fruto dessa miséria que Ele sentiu, né? Ele age com graça. Ação de Deus em função da sua misericórdia. Ninguém pode forçar Deus a agir de determinada forma. Ninguém forçou a Deus para te salvar. Já disse isso. Ninguém forçou. Mas você foi salvo. Você crê nisso, meu irmão? Vocês creem nisso? Vocês têm motivo para bendizer o nome do Senhor? Vocês têm mais motivo para reclamar ou para bendizer? E por que nós reclamamos tanto? Por que nós passamos 70%, 80% da nossa oração pedindo? E reclamando, e murmurando, nada dá certo para mim, nada vai dar certo na minha vida. Por quê? Nós dizemos isso, mas será que nós pensamos isso? Ninguém pode forçar Deus a agir de determinada forma. Hoje eu vi uma frase no Facebook, alguns irmãos aqui compartilharam, achei espetacular a frase.
é do Josemar Bessa. Ele diz assim: não espere perfeição daqueles que seguem a Jesus. Eles são os únicos que admitem que necessitam desesperadamente de um Salvador. Linda essa frase. Muita gente vem para a igreja e não permanece na igreja porque a igreja está cheia de pecador. Né? Só que isso é o maior erro que pode existir, porque se a gente está aqui é porque a gente admite que a gente é pecador. Não queira a perfeição de quem é coroado de graça e misericórdia, de quem foi alvo da graça de Deus. Não queira a perfeição dessa pessoa, ela sabe que ela é ruim. Você deveria ter a consciência de que você é uma pessoa ruim. No sentido, você nunca pode alcançar Deus e nem fazer nada que é bom por si mesmo. Nós não somos reconhecidos, nós necessitamos da compaixão de Deus, por isso graça e misericórdia. Deus não vai chegar no juízo final e perguntar para você se você fez o suficiente para entrar no céu. Deus vai ver se você é coroado de graça e misericórdia e, portanto, vai deixar ou não você entrar no céu. Não tente comprar a sua salvação. Você não vai conseguir. Será que nós nos mostramos mais como pecadores ou mais como santarrões? Eu não escuto música secular. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E sou melhor por isso. Muitas vezes nós crentes mesmo, evangélicos, nós somos desse jeito. Nós achamos que por não falarmos palavrão, por não fazermos isso ou por não fazermos aquilo, somos melhores do que aqueles que fazem. Você não é melhor. Você não é melhor do que ninguém, cara. Certo? Então nós já vimos que nós devemos bendizer ao Senhor, porque Ele é quem perdoa, quem sara, quem redime e quem coroa. Último motivo aí. Versículo 5. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aqui a galera que crê na teologia da prosperidade pira. Nossa, Deus vai fartar de bens a minha velhice. Eu vou ser milionário, porque Abraão foi milionário, e Isaac foi milionário, e Jó foi milionário, e Jesus não, mas tudo bem. Abraão foi, então eu quero ser como Abraão. Esse versículo não fala sobre teologia da prosperidade, viu, gente? Esse versículo está dizendo de bens, e bens não são bens materiais. Bens se refere a bondade, amabilidade, satisfação, bem-estar, felicidade. Nós incluímos a palavrinha materiais depois de bens aí, porque nós queremos. Mas o salmista está dizendo, Ele é quem farta de bondade a sua velhice. Ele é quem farta de felicidade, de bem-estar, de tranquilidade, de ânimo. Ele é quem te sustenta, é o que o versículo está dizendo. Não trata de bens materiais esse versículo, né? Esse motivo aí indica que o Senhor nos abençoa apesar de sermos alvos da sua graça. Ou seja, Ele nos salva, nos redime, nos resgata da cova e ainda assim nos abençoa depois de ter nos resgatado. Jesus não precisava ter feito nada, mas Ele faz tudo e mais um pouco. Nós somos alvos da graça de Deus, alvos da graça de Deus. E a graça de Deus não é expressa só na nossa salvação, a graça de Deus é expressa na nossa vida até depois da morte. Nós estaremos no céu por graça de Deus. Tem uma música gospel, e a música gospel tem prejudicado tanto a igreja, gente. Muita música gospel tem prejudicado tanto a igreja. Tem uma música que diz assim, ó, eu sou abençoado se vivo obediente. Vocês devem conhecer a música. Isso é um erro terrível. Isso é um erro terrível, porque pressupõe que nós só somos abençoados se nós obedecemos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus te abençoa apesar de quem você é. Deus te abençoa apesar, repito, apesar de quem você é. As bênçãos não são condicionais exclusivamente à obediência. Você não é abençoado só quando você vive obediente. Você nem pode viver obediente, meu irmão. Nem pode. Se você obedece, já é uma bênção. É uma bênção que Ele te deu para que você possa obedecer. O Senhor nos farta de bens até a nossa velhice, ou seja, Ele permanece sendo bom para conosco até a gente morrer. E talvez alguns de nós aqui estejamos passando por momentos terríveis na vida. E eu não menosprezo isso. Eu sei que talvez muitos de nós aqui possam estar sofrendo muito. Só que Deus é bom na sua tribulação.
Ah, Leandro, mas como você pode dizer isso? Abra comigo em Romanos 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o mal daqueles que amam a Deus. É isso que está escrito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus por isso. Então tudo coopera para o meu bem, mas por que eu sofro tanto? Aí a pessoa para no 28, vamos ler o próximo. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Está aqui a resposta. Por que você sofre tanto? Porque o Filho de Deus está sendo moldado dentro de você. E isso é graça de Deus também. Isso é graça de Deus também. Ó, os predestinou para serem conformes, de acordo com a forma do seu Filho. Deus nos predestinou para que fôssemos conformes à imagem de Jesus. E todo tipo de forma demora, é difícil de pegar. Então tudo que você está vivendo agora, meu irmão, se você crê em Cristo, é para que Cristo seja formado dentro de você. Deus permanece sendo bom. Deus não deixa de ser bom porque há tribulações. As tribulações são mais um reflexo da bondade de Deus. Versículo 5 do Salmo 103. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia na Bíblia, gente, ela tem um símbolo muito bonito, né? Ela simboliza vigor espiritual e renovo. Ela simboliza que Deus nos dá vigor espiritual e renovo, porque nós estamos em lugares altos, né? Esse é o símbolo da águia na Bíblia. E aqui ele diz que aqueles que são de Cristo, né? Nós devemos bendizer a Ele, porque aqueles que são de Cristo, eles são renovados dia a dia como a águia. Fica sobre tudo. Sobre tudo. Esse é o símbolo da águia aí. A mente do cristão deve estar nas coisas que são do alto. Nas coisas que são do alto. Você não pertence a essa terra. Guardem bem isso. Você não pertence a essa terra. Tá, terminamos aqui. Versículos 1 a 5. Agora, vamos olhar de novo para o Salmo. Todas as bênçãos, elas são atribuídas a alguém. Olha bem, ó. Versículo 3, ele é quem? Tarará. Final, quem? Versículo 4, quem? Versículo 5, quem? Sempre é alguém. As bênçãos são atribuídas a ele, a Deus. Nós não fazemos nada por elas, para merecer elas. São sempre atribuídas a alguém. Por isso bendize a minha alma a alguém. E a quem nós devemos bendizer? Ao Senhor. Ele é quem faz as 5 coisinhas que nós lemos. E o Salmo continua. Se você tiver curiosidade, depois lê na sua casa o Salmo 103 inteiro. Tem muito mais motivos aí. O mínimo que nós podemos fazer é bendizer tudo isso aqui, porque tudo isso aqui nós já recebemos, tá, gente? Tudo isso aqui você já tem. Tudo isso aqui nós já temos. 5 coisas aí, ó. Perdoar. Deus nos perdoa, nos sara, nos redime, nos coroa e nos farta. Só que aí você pode me perguntar assim, Leandro, mas o salmista estava com uma vida muito boa quando ele escreveu esse salmo. Vocês sabem quando o salmista escreveu o Salmo 103? Existia um rei em Israel chamado Davi. E um dia ele acordou meio-dia na casa dele e ele viu uma mulher nua tomando banho, que era Betseba. Essa mulher era casada. E aí o que ele fez? Ele chamou Betseba, adulterou com ela, e depois ele armou um esquema para matar o marido dela. E acontece que o marido dela, Urias, também morre depois. E depois disso, Deus levanta um profeta para ir exortar Davi. E aí o profeta conta uma história e indica que Davi de fato é um adúltero. Davi errou, né? Logo depois que Natan, que chamava o profeta, logo depois que Natan levanta o dedo no rosto de Davi e fala que ele pecou, o salmista escreve esse salmo.
Davi não estava num mar de rosas aqui. Davi, entre a exortação de Natã e a morte do filho dele, que ele gerou em Betseba, Davi escreve 3 salmos. Um deles é o Salmo 103. Davi estava em tribulação, gente. A Bíblia, em ordem cronológica, coloca ele perto dos outros 2 salmos, não é? Bendizer não é condicional às circunstâncias. Não é condicional às circunstâncias. Você não tem que bendizer quando as coisas vão bem, como eu disse no início da palavra. Quando você estiver passando por tribulações e você quiser murmurar e a sua vontade, a sua rainha altiva que há dentro de você ditar o que você deve fazer, converse consigo mesmo. Faça o que o salmista fez. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí, ao invés de você murmurar, agradeça a Deus pelo que Ele já fez por você. Temos ou não temos muitos motivos que esquecemos para bendizer ao Senhor, gente? Temos ou não temos? Temos muitos motivos, muitos. Muito mais do que parece. Amém?